Estou aqui com o Márcio Borges. Muito obrigado mais uma vez, Marcinho. Boa noite. Obrigado mesmo por Alô? estar presente aqui. Alô? Uma honra A honra estar é com minha. você. Bom, então o debate de hoje é sobre a Carta Branca a Márcio Borges, que eu confesso para vocês que foi o momento mais legal assim, de pensar na mostra, porque eu estava no processo de leitura do livro, Não Sonhos Não Envelhecem, e à medida que eu lia o livro, eu falei, putz, mas eu quero muito saber o que o Márcio Borges pensa, eu quero saber quais são os filmes preferidos dele. Assim, eu fiquei o tempo todo... É claro que no livro já tem alguns apontamentos, né? Se eu não me engano, o Rastro de Ódio é citado em alguns momentos, alguns filmes do Godard, né? Assim, o próprio Júlio Ligic tem um capítulo, obviamente, mas aí eu falei, mas assim, eu queria que você escolhesse uma carta branca, de modo que você escolha 10 filmes, e só que aí o Marcinho escolheu os 10 filmes, só que o orçamento não permitiu que a gente passasse os 10, porque, enfim, a maioria dos filmes são europeus, americanos, e o dólar e o euro tá muito caro, e acabou a gente escolheu 3 filmes, são 3 grandes filmes. E é sobre isso que eu queria começar, Marcinho, assim, para a gente falar do seu processo de escolha, né, da sua carta branca e da sua trajetória. Como que esses filmes, não só os 3, mas como que o cinema também te marcou. Acho que a partir desses 3 a gente pode falar de algo maior que é o cinema, né, assim. Obrigado. Né? Boa noite para todo mundo. A minha história é mais ligada à música do que ao cinema, embora o cinema tenha sido a grande paixão da minha vida. Foi a primeira e grande paixão da minha vida. Foi pelo cinema, pelo amor ao cinema, pela imagem em movimento, pela emoção que os filmes podem conter, pela linguagem cinematográfica. Foi isso que me fez me aproximar do Milton, que também era um cinéfilo, e além de ser um cinéfilo, ele tinha o dom da música. E nós nos juntamos, então, pela primeira vez, para vermos um filme. Esse filme nos motivou, foi o filme que nós assistimos ontem, que foi o Júlio Zagin. E esse filme, então, acabou nos motivando, não só para continuarmos amigos, né, e cultivarmos a nossa amizade pela vida fora, mas também nos estimulou a fazermos o que estava à nossa altura fazer naquele momento, que eram as canções, né? O Milton também tinha pretensão de fazer cinema, tanto que ele acabou trabalhando como ator em alguns filmes, no filme do Werner Herzog, no filme do Carlos Alberto Prates, né? Ele trabalhou também, fez alguma ponta também nos Deuses e os Mortos, quer dizer, ele é um cara que sempre foi muito ligado ao cinema, né? E essa nossa paixão pelo cinema se transformou também a nossa paixão pela criatividade, pelo lance da gente fazer as nossas coisas, né? O cinema sempre fez parte da minha vida. Eu contei isso no meu livro Sonhos Não Envelhecem, como que o cinema entrou na minha vida. O cinema entrou na minha vida pela primeira vez que eu entrei numa sala de cinema, numa sala de exibição. Nessa hora o cinema entrou na minha vida para nunca mais sair. Eu me lembro até hoje que o filme que estava passando era Simbá do Marujo, com o Sabu. E eu entrei no cinema, a sessão já tinha começado, eu entrei com meu pai, eu devia ter uns 8 anos de idade. Eu entrei com meu pai no cinema e me deparei com uma nau, com um navio, uma caravela, num oceano magnífico, em Technicolor. Aquela coisa me encantou de um jeito tal. E um moleque que era o Sabu, que era o Simbad, fazendo estrepolias pelas cordas, pelos cordames dos navios, não sei o quê. Aquela ação, aquele lance do navio se engrando no mar, o moleque pulando de uma vela para outra, não sei o quê. Aquilo me fascinou de uma forma tal que eu falei, eu não quero sair desse cinema nunca mais. E essa mania acabou pegando, né? Porque quando o Bituca e eu fomos ver o Júlio Zagin, a gente grudou a bunda no cinema também, que nós ficamos praticamente umas 8 horas dentro do cinema, direto, vendo o mesmíssimo filme. Né? Então isso aí mostra o tanto de paixão, a minúcia da nossa paixão, né? Que uma hora ele queria ver aquele... Não, vamos ver a sessão inteira para eu prestar atenção naquele acorde, na hora que ele está olhando a nuca da Catherine, quer dizer, coisas assim, né? Detalhes mínimos, mas eram detalhes que iam constituindo também uma lista de afetos, né? Que a gente foi tendo com o filme, com aquelas imagens, e assim a nossa
paixão pelo cinema começou a se transformar em música, né? E aí as nossas músicas sempre foram acusadas, entre aspas, né, de serem cinematográficas, né, de serem pedaços de temas, porque a gente fez assim mesmo, entende? A gente queria que nossas músicas virassem temas dos nossos grandes filmes. Me Agora, permita elas uma resistiram Desculpa, Marcinho, Não, me tudo bem. permita uma interrupção. Eu acho que eu cheguei a te falar isso uma vez. Quando eu li o capítulo de Júlio Zigin, ali tem eu não diria assim, uma ficcionalização, mas assim, a maneira como você descreve a trajetória. Porque aqui são uma das coisas mais lindas, a trajetória de você, sua e do Bituca, pelas ruas de Belo Horizonte, né, saindo do Levi até chegar lá. Aquilo me veio na hora, o filme documentário do Sganzerla. Aquele filme em que o Tonati e o Sganzerla percorrem por São Paulo. Eles andam por São Paulo, percorrendo por vários cinemas. Se não me engano, tá passando o Shock Corridor do Fuller. E eles param para ver aquele cartaz. É o Shock Corridor, não é? E aí eles param, vocês dois no seu livro e o Sganzerla mais o Tonati, me parece muito, assim, me remeteu, sabe, ao documentário, aquela passagem, assim, tanto que eu leio aquela, e eu já li várias vezes, eu vejo o documentário do Sganzerla ao ler o seu livro, assim, o seu trecho. Aí você depois conta que foi para exibir, né, lá o Joãozinho e Maria, e teve realmente com os dois. Foram as pessoas que ficaram próximas, assim. Não, a gente se tornou muito amigo. Na verdade, o Sganzerla se tornou um grande amigo do Bituca. Quando o Bituca foi morar em São Paulo pela primeira vez, aí o Sganzerla, o Bituca, ele tocava numa churrascaria, chamava San Churras, que era na Galeria Metrópole, que era um ponto de encontro da rapaziada do cinema, etc. E tinha essa churrascaria que o Bituca tocava lá, ele fazia as gigs dele lá, né? Ele era tipo cantor de bar, né? Nos bailes da vida, como ele próprio já cantou. Então, nessa época, ele conheceu o Sganzerla, que começou a gostar muito dele também. Encontro, né? Aquele encontro. Então, na verdade, quando eu reencontrei o Sganzerla nesse Festival do Cinema Amador, de 1967, eu já tinha sido apresentado a ele pelo Bituca na galeria, no Sandy Churras, na Galeria Metrópole. Aí nós ficamos super amigos porque a gente achou um monte de afinidades, né? E eu não conhecia o filme dele, nem ele conhecia o meu, mas a gente conhecia o Geraldo Veloso como um elo, né? O grande Geraldo Veloso, que já era conhecido do Sganzerla, porque, ou seja, a galera do cinema, aquela galera, eu diria, subterrânea do cinema, que éramos os cinéfilos, né? Os catadores de resto de filme, nos batoques, nas produtoras, igual eu contei ontem, que a gente apareceu contando aí na tela, né? Aquilo era verdade, a gente fazia os filmes com os restos da grande indústria, entende? Então, então aí a gente tinha isso em comum, porque a mesma coisa que eu fazia com o Veloso lá em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, ele fazia isso lá no Brás, sei lá, em São Paulo, pegar os restos de filme para botar dentro da câmera e filmar os filmes. A gente era tudo um bando de jovens, todo estudante, tudo duro, né? Imagina. Não tinha dinheiro, não tinha produção, não tinha nada, tinha só a vontade de fazer. Não tinha nem a tal da ideia na cabeça, mas tinha a vontade de fazer, vamos fazer de qualquer maneira. Isso foi nos motivando, e aí o meu amor pelo cinema foi só fazendo crescer, né? E quanto mais eu fui me metendo com a música, mais o cinema começou a resplandecer, mais referências eu buscava nos filmes, entende? A ponto de começar a dar títulos de filmes para músicas minhas, né? Contos da Lua Vaga. Por isso que está aqui. Né? Os 400 golpes. Os 400 golpes. Eu tinha essa mania, né, de Vagas Estrelas, né? Que era o filme do Visconti, né? Vaga Estelle de Lorsa, né? Então eu tinha essa mania de pegar, né, os títulos assim que eu achava muito legais, gostava e da história e tentar fazer a minha própria viagem poética em cima daquela ideia, entende? Você falando do Contos da Lua Vaga, foi uma coisa que aconteceu comigo com o Everton Belico, que está aqui, que fez o catálogo junto comigo e com outras pessoas também. A gente foi na casa do Beto Guedes para saber exatamente sobre a casa do Contos da Lua Vaga. Vamos entrevistar o Beto para saber, né, como que foi a relação dele com a criação do Contos da Lua Vaga. Eu falei, não, isso é coisa do Marcinho.
Aí ele falou assim, a minha relação com o cinema é muito pouca. Aí ele conta a ida dele no cinema com o Lô, que ele invadiu o cinema, que ele quase foi preso. O cinema pra ele é isso, essa relação física, que eu achei muito interessante. Muito legal. Eu achei incrível isso. Eles descobriram como que entrava no Cine Tupi pelo fundo do prédio. Entende? Então dava para dentro de um banheiro, eles pulavam um muro, entravam pela basculante do banheiro e saíam dentro do cinema e assistiam sessões de graça, tanto o Lô quanto o Beto. Eles tinham essa mania. Eu também já fiz isso na minha juventude, que era no Cine Santa Teresa. A gente forçava um pouco a barra sanfonada e entrava. Você, às vezes exprimia a cabeça um pouco. Sensacional. A gente fazia isso, cara. Tudo coisa de moleque mesmo, né, menino, cara, que tinha, quer dizer, olha, eu para ver os filmes nas sessões, nas matinês lá de Santa Teresa, eu era obrigado a me desfazer dos meus gibis, cara. Eu vendia minhas revistinhas, meus gibis, para poder ter o troco para pagar o ingresso do cinema, entende? Eu falei, não, esse treco aqui, esse Cavaleiro Negro, sei lá o que era, isso que eu já li 10 vezes, não preciso, entende? Flecha Ligeira, os negócios, né? Eu falei, não, vendo. Aí vendia a coleção inteira, às vezes que eu tinha demorado meses para colecionar. Eu vendia para assistir um filme que eu estava doido para ver, e meu pai já tinha me dado a cota, né? Falou, porque eram 11 irmãos, falou, só tem uma cota. Um filme por semana e olha lá, né? Aí, às vezes eu queria ver 7 filmes por semana, né? Quer dizer, eu tinha que dar um jeito de descolar o troco. Ou invadir a sala. Ou invadir. Eu até combinei com o Marcinho ali fora agora, assim, que eu acho que uma dinâmica interessante a gente, para esse debate é a gente abrir para o público, para a gente aqui trocar ideias e ver o que vocês querem também perguntar para nós, que eu tenho certeza que querem, tem muita coisa para perguntar ou para falar e tal. Porque, né? Vamos abrir. Só porque eu digo o seguinte, entende? Eu presumo que aqui sejamos todos cinéfilos, né? Exato, Que todo mundo tem uma grande paixão pelo cinema, né? Porque é o que motivaria vocês estarem aqui até agora na sala, depois da sessão. Depois de Cabaré Mineiro, né? A galera lá atrás viu o Cabaré Mineiro. Eu acho que o que pode nos unir é exatamente essa cinefilia, essa paixão pelo cinema. Aí nisso nós todos nos igualamos, entende? A nossa experiência é sempre uma experiência intensa e afetiva, né? Isso, Marcinho. Então vocês podem ficar à vontade pra gente bater bola. Alguém aí quer perguntar? Matheus? Deixa. Eu acho que por causa do som, cara. Eu passo pra você aqui. Por favor, mano. Obrigado. Márcio, eu tenho curiosidade para saber com qual frequência você ainda assiste os filmes que você escolheu. E o Júlio Gigin, né? Se você ficou muito tempo sem assistir, se você ainda vê recorrentemente, como é que é a tua relação com esses filmes? Eu tenho uma relação de muito afeto e muito amor e também muito medo. Por exemplo, eu vou confessar que Júlio Gigin tinha mais ou menos uns 20 anos que eu não revia. E eu não revia pelos mesmos motivos que aconteceram ontem, sentado naquele canto. É que eu entrei num pranto convulsivo, não conseguia parar de chorar, porque passou um filme, não só o do Júlio Gigin, mas passou o filme da minha vida vendo aquele filme. E era exatamente o que eu temia ao ver esse filme, por isso que eu evitei vê-lo durante 20 anos. Da mesma forma que eu evitei ouvir o disco dos Borges, gravado em 1982. Aquele disco é fatal. O Clube da Esquina não, eu já ouvia com mais tranquilidade, porque foi um disco que invadiu minha vida de uma forma tal que se tornou indelével, né? Mesmo eu querendo fugir dele, não tem condição, né? Porque essas músicas elas foram multiplicando as interpretações, foram passando do intérprete dos anos 60 para os anos 70, dos anos 70 para os anos 80. Estamos em 2022 falando sobre essas músicas até hoje, né? Então, isso aí também foi uma grande forma assim, de atravessar os tempos, né? De tentar seguir em frente, sem ficar muito preso e aprisionado às minhas próprias criações do passado, entende? Eu sempre caminhei assim para frente, entende? Eu costumo dizer, eu tenho a maior saudade do Bituca, porque eu fiquei nessa pandemia, eu fiquei 2 anos sem vê-lo. Mas eu não tenho nenhuma saudade do Milton Nascimento de 21 anos de idade, não, tá entendendo? Assim como eu não tenho nenhuma saudade do garoto de 17 anos que eu fui. Eu tenho saudade do Milton Nascimento com 79 anos hoje.
Então é uma coisa concreta. Eu não gosto muito de viver dessas projeções passadas, etc. Apesar da própria obra que a gente construiu me levar constantemente a isso, né? Tá sempre relembrando, sempre falando daquelas mesmas coisas. Eu falo daquelas coisas com grande prazer, com uma grande emoção, mas eu, falar francamente, não sinto saudade delas. Não sinto. Foi como eu terminei o filme falando uma frase do Paul Nizam, né? Que é os piores tempos já passaram, foram os melhores anos das nossas vidas, entende? Os tempos eram horríveis. Eu vou ter saudade de um tempo horrível, de viver debaixo de uma ditadura, que a gente tinha que se reunir clandestinamente. Uma coisa como essa aqui era impensável na ditadura, era impensável. A gente fazia as reuniões secretas, clandestinas, escondidas. Assim a gente podia reunir, discutir, falar sobre cultura, falar sobre o que quer que fosse. Basicamente falávamos sobre a Revolução, que era o que nos interessava, como jovens, utópicos, né? Alguns que pagaram com a própria vida esse sonho utópico. Não foram poucos, não foram muitos. E eu tive me envolvido muito de perto nessa batalha. Mas também não tenho saudade nenhuma disso. Entende? Se fosse para fazer de novo, sei lá se eu faria. Falei assim, eu faria tudo de novo. Eu praticamente não faria nada do que eu fiz de novo, entende? Começaria tudo do zero, faria outras músicas, esquecia o Clube da Esquina e por aí vai. Entende? Porque eu não sou muito apegado a essas coisas. Então, o critério meu, assim, de escolher os filmes, etc., parte um pouco disso também, sabe? Agora, vamos supor, outro exemplo, o Rastros de Ódio. Rastros The Searchers, né? O Rastros de Ódio é um filme que eu não consigo ficar muito tempo sem ver, sabe? Aí eu falo assim, não, aí quando eu começo com aquela música inicial, aquele tema maravilhoso, e o plano inicial do filme, a câmera dentro da sala, só silhueta escura, a silhueta de uma mulher na janela, na porta, e o Monument Valley lá atrás daquela porta, enquadrado pela porta, como se fosse um quadro, e aquele cavaleiro solitário que vem chegando lá de trás. Quer dizer, aí me dá vontade de assistir o filme inteiro, entende? Eu falei, não, esse filme é maravilhoso, porque esse filme tem aquele segredo dos grandes cineastas, coisas que eu falava ontem também, o John Ford, por exemplo, o cara conseguiu ser autoral fazendo filme industrial, fazendo filme dentro da indústria. Eu até dei um exemplo ontem, que eu não costumava muito dar não, mas eu posso repetir esse exemplo. É como se, de repente, a fábrica da Ford, ou a fábrica da Volkswagen, no meio daquela linha de produção, Volkswagen produz um carro que é a obra-prima dos carros, que não tem nada a ver com aquela linha de produção, mas saiu de dentro da fábrica. Eu falei, mas como que eles produziram como é que saiu da linha tanto assim? Não foi absorvido pela própria produção em massa. Então o cinema americano proporcionou isso. Ele massificou tanto o ato de fazer filmes, que o cara foi tipo o Samuel Fuller. O Samuel Fuller fez 50 filmes. Agora, desses 50 filmes que ele fez, 40 são uma bomba. Agora, 10 que são geniais, são maravilhosos, pelo menos uns 2 são geniais, né? Então a quantidade levou a isso também. Então aí eu digo isso, o meu relacionamento é com as grandes paixões da minha vida cinematográfica, da minha vida de cinéfilo. E normalmente são os filmes produzidos até o ano 2000, entende? Algumas grandes exceções maravilhosas são os cineastas que passaram essa barreira, né? E continuam sendo bacanas dentro de Hollywood, fazendo filmes interessantíssimos, criativos, fora daquela estrutura comercial do Marvel, dos filmes de super-herói, os X-Men, etc., né? Surge um filme como o filme da Jane, como é que ela chama, Bel? Pois é, da Jane Campion. Faz um western de uma delicadeza que há muito tempo eu não via. Aproveitando um pouco daqueles velhos cenários mesmo do Monument Valley, não sei o que, não é na mesma região não, mas um pouco aquela paisagem que o imaginário, né, do espectador criou como o western, né, como do Velho Oeste, né? Então são coisas, né, são imagens e são lendas que se imprimem no nosso coração, e a gente, qualquer um sabe exatamente como é que é um rancho no Monument Valley, porque todo mundo já viu isso aí
exaustivas vezes no cinema, né? Então é esse o tipo de relacionamento que eu tenho com os filmes que eu escolhi. Alguns eu não posso ver por motivos sentimentais e outros eu não posso parar de ver. Se eu tenho DVD, olha, eu tenho DVD, mas eu não tenho mais DVD. Eu tenho os DVDs, mas não tenho mais algo que reproduz os DVDs. E depois é o seguinte, né, cara? Com esses negócios de MDB e YouTube e Prime Video e Netflix, não sei o que, você vê o que você quiser, né? A hora que quiser. Basicamente eu uso desse recurso. Desculpe-me que alguém está me chamando. Esse é só butuca? Não, não é não. Isso aqui é um alarme que estava na hora de eu pingar um colírio no meu olho. Fica à vontade. Mas eu não trouxe o colírio. Eu trouxe o alarme, mas não trouxe o colírio. Vou te contar, então deixa. Espero que você não toque mais hoje. Gente, mas alguém quer alguma Vamos questão? continuar o papo aí, gente. Tá bom. Ali em cima. Amanda, você leva, por favor? Só peço que você presente, tá? Boa noite, Márcio. Eu sou Rodrigo, eu estudo cinema na PUC aqui de Belo Horizonte. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu curta, o Joãozinho Marinho. Eu não sei se é o único filme que você dirigiu, se ele tem alguma cópia ainda existente. Eu sei que ele ganhou alguns festivais, se eu não me engano. E se você puder comentar também do cenário de Belo Horizonte, assim, de cinema nos anos 60, que eu acho que tinha o SEC, né, a Escola Superior de Cinema, tinha uns cineclubes católicos também, que se você participou do meio disso tudo. Participei, Padre Edemar Massotti, etc. Entende? Eu participei desse movimento, comecei a participar desse movimento cinéfilo, né, de cinefilia mineira, em 1963. Quando foi em 1964, eu me filiei ao SEC, que era o Centro de Estudos Cinematográficos, que ele ficava na rua Curitiba, no centro da cidade, em cima, na sobreloja do Cine Arte Palácio. Tinha na rua Curitiba um cinema que era da Arte Filmes, né? Que era o Arte Palácio. E em cima tinha umas salas de aluguel na sobreloja, uma daquelas salas tinham sido alugadas para ser o SEC, entende? Então iam lá. O SEC, na verdade, ele já tinha sido fundado pelos caras de uma geração anterior, né? O cara dos cadernos de cinema, não sei como é que chamava, que era Jacques do Padre Bandão, entende? Fritz Teixeira de Salles, Ciro Siqueira, essa era a turma, sabe, Maurício Gomes Leite, era a turma anterior à nossa, que pontificava a coisa do cinema mineiro, que ocupavam as colunas de crítica de cinema. Um escrevia para o Diário de Minas, outro escrevia para o Estado de Minas, outro escrevia para o Diário da Tarde. E eram os grandes teóricos que a gente tinha, eles eram muito respeitados, né? Então, de repente, tinha uma sessão do SEC que vinha o Dib Luft dar uma aula prática sobre câmera na mão, entende? Aí ele mostrava pra gente como é que era, a gente ficava encantado de ver a habilidade dele, ao passar assim pelas cadeiras ele fazia esse plano pra gente ver, ele saía atravessando no meio das cadeiras assim, entende? E sem tremer a câmera, não sei o quê, e também sem steadicam, sabe? O steadicam era ele mesmo, entende? Era um look dele. Então coisas desse tipo a gente cansou de experimentar, né? Então, nesses anos que eu comecei a me aficionar pelo cinema, essa é a galera, entende? E aí os frequentadores do SEC eram o Geraldo Veloso, o Deville de Almeida, N pessoas, e tem Sérgio Lara, eu vou ficar aqui falando, o Guará, ou seja, uma geração inteira, Schubert Magalhães, o Carlos Alberto Prates, né, e tantos outros, Sérvulo Siqueira, Edmar Pereira, Flávio Werneck, Ronaldo Noronha, Ronaldo Bastos, Paulo Augusto Gomes, mas tanta gente, entende? Que era uma turma grande mesmo, ou seja, o movimento aqui cinéfilo, aqui, o movimento do povo que queria fazer filme, Zezinho Sete, Zé Sete Barros, era muito forte, tinha muita gente. Aí,
começou a acontecer um amigo banqueiro, filho de banqueiro, esqueci o nome dele, que era filho do cara do Banco Nacional. A minha memória me falha um pouco, mas esse cara, ele começou a trazer um pouco de patrocínio, de dinheiro para fazer os filmes, os documentários, entende? Foi nessa época que o Tavinho começou a trabalhar com o Flávio Werneck, fazendo documentários, etc. E, de alguma forma, os filmes começaram a acontecer. O Schubert Magalhães fez Aleluia, né? O Carlos Alberto fez O Milagre de Lourdes. Neville E aí os filmes começaram a acontecer, entende? Aí, daí a pouco, eu ganhei uma câmera do meu pai. Eu contei essa história ontem com mais detalhes, mas o fato é que meu pai me deu uma câmera para Arbolex de presente, que ele tinha comprado do Faísca, que era o fotógrafo do Estado de Minas, né? Era o diretor de fotografia lá do Estado de Minas, e ele estava com uma câmera usada. Ele tinha comprado uma câmera melhor para ele, mais profissional, e vendeu para meu pai aquela Paiar Arbolex a preço de banana. Meu pai comprou e me deu de presente. Aí eu falei, bom, aí agora eu já tenho uma câmera na mão, agora falta a ideia na cabeça. Aí eu tive uma ideia, filmei essa ideia com ilustres personagens, ilustres anônimos na época, né? O meu filme é composto de assim, múltiplos anônimos. O mais anônimo de todos era a Dilma Rousseff. Genial. Né? Aí, Por favor, conta um pouquinho mais dessa história. a Dilma, quando ela foi na candidatura dela à presidência, a primeira dela, ela passou aqui em Belo Horizonte, fez questão de me procurar, me ver, né? Falou, Marcinho, você não pode se esquecer que eu já fui script girl do seu filme. Eu falei, mas ela é muito irônica. Por isso, porque um dia tinha uma menina que estava fazendo realmente a assistência de direção lá, fazendo a assistência de continuidade. O Charles Veiga e o Sérvulo estavam lá me ajudando na produção, etc. E essa menina um dia não foi. A Dilma estava lá como nossa amiga, estudante que era, vivia no meio da gente. Ela apareceu lá para dar uma sapiada na filmagem, né? Aí eu peguei e falei, seu Dilma, escreve aqui para mim, olha, a menina não veio, eu sei que vai fazer isso hoje, a continuidade. O que eu tenho que fazer? Você tem que olhar na câmera, ver qual é a metragem, escrever a metragem. Quando terminar o plano, você vai lá, escreve que número que terminou e conta como é que estava a roupa do fulano, como é que constava o plano, escreve. Ela falou, então tá bom. Então pegou a prancheta lá e passou o resto da manhã lá comigo, sendo script girl do meu filme. Outro ilustre anônimo que estava lá perseguindo o meu personagem, que ele é linchado em praça pública. Qual era um dos linchadores? Milton Nascimento. Estava lá linchando o menino. Então, por aí vai, né? Muito bom, muito bom. Isso da Dilma é bom demais. E a Dilma era do SEC, né? A Dilma era do SEC, claro. A Dilma era minha companheira do SEC. E ela era muito irônica, porque ela dava apelido para todo mundo. Meus irmãos Gomes Leite eram os Gomes Milk, né? Não podia deixar de ser. Falou, mas lá vem os Gomes Milk de novo. E aí ela apelidou uma coisa. Terminava a sessão de cinema, as sessões do SEC que a gente fazia, depois que a gente mudou para uns lugares melhores, entende? Quando começou a ter mais dinheiro circulando, a gente alugou uma sala no Maleta, no 10º andar do Maleta, uma coisa assim. E aí, né? O que eu estava falando? Esqueci. Do Maleta. Dos apelidos da Dilma. Dos apelidos da Dilma, exatamente. Porque eu lembrei, eu viajei lá para o Maleta, para 10º andar da sala, não sei o quê. Mas aí ela dava apelido. E aí, quando terminava a sessão, ninguém saía. Ficava todo mundo conversando, batendo bola, não, e aí não sei o quê, e virava um debate. O filme durava 1 hora, a gente ficava 3 horas debatendo aquele filme. Fora do planejamento, que ninguém queria ir embora, queria todo mundo continuar falando do cinema, né? Aí a Dilma apelidou essas sessões de Anjo Exterminador. Por causa daquele filme, né? Que os caras do Buñuel. Os caras vão pra dentro de uma festa e não conseguem sair da festa de jeito nenhum, né? Aí ela apelidava essas sessões, mas assim, vamos lá pro Anjo Exterminador. Eu falei, então tá bom. Ela era muito irônica, muito engraçada, muito estudante mesmo, muito junto da gente, entende? Mas assim, tem uma... Não, imagina.
Ah, é bom. Aí ela me deu o apelido, entende? Porque eu era apaixonado pelo Godard, então eu virei o Marcinho Godard. Ela só me chamava de Marcinho Godard. Aí um dia, ela já presidente da República, entende? Saindo de uma palestra que ela estava dando lá na CBB, né? Saindo lá na Praça da Liberdade, ela saindo. E eu sabia que ela estava lá, eu tentei entrar para ver, e não deixaram, porque já tinha começado, que negócio de segurança, não deixaram eu entrar. Aí a minha mulher, a Cláudia, mãe da Isabel, ficamos do lado, falou assim, então vamos esperar a Dilma sair ali para a gente pelo menos ver a Dilma saindo de carro. Carro oficial, os batedores na frente. Aí a Cláudia, muito gaiata, na hora que a Dilma está saindo, ela gritou, Dilma, aqui o Marcinho Godard. Mas ela mandou os batedores frear na hora. Ela parou tudo, de repente aquele monte de segurança. Aí você ficou acossado, né? Nossa, isso foi Aí horrível. aquele monte de segurança já em volta, não sei o quê. E ela botou a cabeça para fora para assim, Godard, vem cá, Godard, vem cá. Aí puxou minha cabeça para dentro do carro, falou assim, ô general, não preocupa não, porque esse aqui é meu irmão. Assim, me apresentou como se fosse irmão dela. Não preocupa não, general. O general na frente, já preocupadíssimo com a segurança. Preocupa não, que esse aqui é meu irmão. Aí ficamos um tempão conversando, falei assim, ô Dilma, acho melhor você vazar, porque eu estou me sentindo muito inseguro com essa quantidade de segurança em minha volta. E aí, né, o pessoal já começou, né? Dilma, Dilma, e a outras ladra, não sei o quê, filha de não sei o quê, já começa a se manifestar, né? Começou a juntar a multidão. Aí eu saí fora, e ela tocou o carro dela, e daqui a pouco os caras me olhando assim, o segurança me olhando. Eu fui saindo de fininho, como se não era nem comigo, assim. Mas ela era muito minha amiga, continua sendo minha amiga até hoje, né? Eu tenho muito orgulho dessa amizade, porque foi uma amizade ali forjada no movimento estudantil, a gente assistindo os filmes junto, sendo cinéfilo junto, entende? Sobre isso, talvez eu tinha me esquecido, mas a pergunta, não é com uma colocação, mas uma das perguntas que eu mais queria, desde o processo, todo o processo de construção da mostra, eu acho assim que o seu livro tem um personagem que talvez seja o meu personagem preferido. Aí você falou da Dilma, que eu acho que é onde você coloca mais cinema ali, que é o Dixon. Sabe, assim, quando eu vejo o Dixon, todas as discussões que você faz dele, assim, das trajetórias, da maneira como você descreve aquilo, pra mim, ele sai dos esgotos dos filmes noir americanos, sabe? Com certeza, ele sai daquele lugar, do Anjo Mal do Fuller. Ele é aquele personagem, assim, que permeia o livro, assim, fica, cara, esse personagem é fantástico. Ele parece que ele tinha uma aproximação com a Dilma. Mas, enfim, só pra dizer que eu acho que é o personagem mais incrivelmente cinematográfico que o livro tem. Eu sempre vejo aquilo como uma força gigantesca. E ontem assim. me perguntaram se eu tinha conhecido a Dilma no colégio estadual. Não foi. Nós éramos colegas do estadual, mas eu a conheci na pensão da dona Nodete, que era mãe do Carlinhos de Assis, que também era um cara que ele militava no PCdoB na época, era clandestino. Eu conheci a Dilma na casa do Carlinhos, que era vizinha do edifício Levi, vizinha mesmo, era na Rua Curitiba, quase que na porta da entrada do edifício Levi da Rua Curitiba. E eu conheci ela, fui apresentado pelo Dixon. Eu já conhecia o Dixon da casa da dona Odete, a gente ia lá jogar buraco, etc. E o Dixon me apresentou a Dilma. Eles eram muito amigos nesse processo. E o Dixon foi assim, tipo, o herói da nossa geração, sabia? Porque ele era esse personagem no ar, entende? Ele conhecia totalmente todos os movimentos clandestinos, o que estava rolando com cada um, e não era de nenhum deles. Não participava de nenhum. Ele era assim, um blasé por excelência, entende? Ele era uma figura misteriosa até. Maravilhoso, influenciou uma geração inteira de pessoas. Muito bonito isso, até quando eu comecei a pensar sobre isso, falei, cara, me deu muita vontade de fazer uma espécie de falso doc sobre o Dixon. Já tinha até nome, que é Dixon, o nome Dixon não deixou rastros. Dixon não deixou rastros. Porque depois eu fui até pesquisar sobre ele, onde que tá, quem é Dixon? Ninguém, assim, isso tá no seu livro, mas depois não tem, por ter sido uma figura tão importante, né, assim, tão, e não achei assim nada muito... Dixon Amaral de Oliveira. Muito legal. Dixon do Amaral de Oliveira. Eu só queria te falar isso, porque é uma coisa que eu já estava muito afim de falar sobre esse personagem. Dixon foi talvez a maior influência da minha vida. Foi uma influência tão grande que o Bituca tinha ciúme do Dixon.
Ele tinha ciúme do Dixon e me questionava. Não, você gosta mais do Dixon que de mim. Eu falei, Bituca, eu não tô aqui disputando quem eu gosto mais não, cara. Mas o Bituca tinha esse negócio, sabe? Ele é muito possessivo. Você gosta mais do Dixon que de mim? Eu falei, não, porque o papo com o Dixon é outro, cara. Com você nós vamos conversar sobre cinema, sobre música. Com o Dixon eu vou conversar sobre o além. Muito bonito. Vocês querem mais alguma pergunta? Alguma questão? Ou podemos encerrar com o Dixon? Marcinho, quiser falar mais alguma coisa para que você queira falar? Eu quero falar mesmo, sabe, me lembrando com muito carinho dessa geração que eu citei alguns nomes, né? E eu tive foi no final do ano passado, eu fiz uma sequência, ainda estava naquele período bravo da pandemia, eu fiz uma sequência de lives, mas eu fiz as lives em casa. Uhum. Elas foram produzidas e apresentadas no bar do Museu Clube da Esquina, mas eu fiz de casa. E o Tavinho participou, mas também da casa dele, nós fizemos uma montagem. Um ótimo episódio, eu vi. Você viu, né? Onde a gente falava do cinema. Então, como a gente falava muito do cinema, eu fiz questão de escrever nome por nome de todas as pessoas dessa geração de cinéfilos e de cineastas amadores que se tornaram alguns cineastas profissionais, etc. Eu escrevi o nome. Eram 50 e tantos nomes que eu me lembro de eu ter conseguido numerar, mas é que eu tive o tempo, estava em casa, né, na roça, escrevendo. Aí eu lembrava, tinha o Flávio Massa também. Tinha os Ronaldos, o Ronaldo Noronha, o Ronaldo Brandão, que é um dos personagens mais geniais que Belo Horizonte já conseguiu ter, entende? Então eu queria deixar aqui a minha homenagem a essa geração que me influenciou tanto, que me suportou tanto, que me deu tanto estímulo para eu fazer as coisas que eu vinha fazer, inclusive os que eram ligados aos movimentos clandestinos e que me obrigaram a sair desses movimentos clandestinos, porque acharam que eu tinha um destino maior ou melhor para realizar. E aí, de uma certa forma, me estimularam, eles que permaneceram dentro do movimento, me estimularam a sair do movimento. Falaram, não, você está destinado a outra coisa. Então eu quero deixar assim, essa homenagem também e o agradecimento a esse bom conselho que me deram. É isso aí, obrigado. Marcinho, muito obrigado. Eu agradeço também a presença de todo mundo. Valeu demais por estar aqui, especialmente a Letícia, pela presença também, por tudo. E a equipe que está aqui também, de câmera da Limão Capeta, o Júnior da projeção, que deu uma força gigantesca para a gente agora nesse período assim para essa live acontecer. E a presença de vocês aí, compartilhem, venham mais, venham assistir, tem outros eventos, tem outras mesas, outros debates, né? Assim, agora tem um debate sobre o Tostão, A Fera de Ouro, que é um filme bem, bem bacana. Tem um debate com a Jussara Marçal, com o Everton Belico, que está aqui, e com o Bernardo Oliveira sobre o Milton Nascimento, sobre o Milton Nascimento no cinema. Com o Luiz Flores sobre Tavinho no cinema. Tem uma masterclass agora com Walter Lima Júnior, um dos grandes cineastas brasileiros que vem presencialmente, um curso de trilha sonora com Wagner Tiso, ou seja, bem recheado aí para vocês virem sempre prestigiar a mostra e os cinemas para além da mostra também. Tá bom? Boa noite. Obrigado.